Antes de começarmos essa jornada, já se inscreva aqui no canal Reconstruindo a História e ative as notificações. Aqui, nós trazemos o passado de volta à vida com detalhes que você nunca imaginou. Agora prepare-se, porque o tempo está prestes a voltar para 1883. 27 de agosto de 1883. São 10 da manhã no Estreito de Sonda, na Indonésia. O Estreito de Sonda é uma passagem de água de apenas 30 quilômetros de largura entre duas ilhas enormes, Java e Sumatra, onde milhares de pessoas vivem em aldeias de pescadores à beira-mar. O capitão do navio britânico Norham Castle navega tranquilamente. Ele passa dias ouvindo explosões distantes do vulcão Krakatoa. Já não lhes presta atenção. Todo mundo na região convive há meses com os rumores do vulcão. Os pescadores das aldeias costeiras saíram para o mar ao amanhecer. Nas praias, as crianças brincam perto da água. O mar está mais agitado do que o normal, mas ninguém dá importância. Às 10:02 da manhã, o Krakatoa explode. Não é uma erupção, é uma detonação. O vulcão inteiro, a ilha inteira, desaparece em segundos. Uma coluna de fogo e cinza sobe 80 quilômetros para o céu. Para se ter uma ideia, os aviões comerciais voam a 10 quilômetros de altura. Esta coluna a multiplicou por 8. O capitão do Norham Castle olha para o horizonte e escreve em seu diário algo que nunca esquecerá. Estou convencido de que chegou o dia do juízo final. Nesse momento, o som dessa explosão viaja à velocidade do som em todas as direções. 4 horas depois chega a Austrália. 5 horas depois chega a Índia. O som mais forte já registrado na história da humanidade acaba de sacudir o planeta. E ninguém nas aldeias costeiras a poucos quilômetros tem qualquer chance de sobreviver ao que vem a seguir. Uma ilha desaparecida do mapa e os céus de todo o planeta tingidos de vermelho durante meses. Mas o mais inquietante do Krakatoa não foi a explosão, não foi o tsunami. Foi algo que ocorreu depois a milhares de quilômetros de distância que ninguém conseguia explicar. Algo que mudou o planeta inteiro durante anos, sem que ninguém entendesse o porquê. Isto é o que ninguém te conta sobre o Krakatoa. Para entender o que passou, é preciso entender onde estava o Krakatoa. Era uma ilha vulcânica de uns 9 quilômetros de comprimento no Estreito de Sonda, entre Java e Sumatra. Uma ilha desabitada. Ninguém vivia nela. Mas a menos de 50 quilômetros de suas costas, viviam dezenas de milhares de pessoas em aldeias de pescadores, portos comerciais e pequenas cidades. Esta zona faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, a região mais sismicamente ativa do planeta, onde estão 17% de todos os vulcões ativos do mundo. É o mesmo círculo que, em 2004, geraria o tsunami mais mortífero da história nas mesmas águas. O Krakatoa havia entrado em erupção antes. A última grande vez havia sido em 1680. Após 200 anos de silêncio, em maio de 1883, o vulcão começou a despertar. O capitão de um navio de guerra alemão foi o primeiro a reportá-lo. Viu nuvens de cinza de quase 10 quilômetros de altura. Ninguém deu muita importância. Durante os meses seguintes, navios comerciais e até turistas se aproximavam do estreito para ver o espetáculo. As explosões, os clarões noturnos, a cinza brilhando no céu. Os habitantes das aldeias costeiras organizavam festivais para celebrar os fogos de artifício naturais. Ninguém imaginava que esse espetáculo era a contagem regressiva de algo que mudaria o planeta inteiro. Mas o vulcão estava há meses avisando, e ninguém quis escutar. Em 25 de agosto de 1883, algo mudou. As explosões se tornaram contínuas. Uma nuvem negra de cinza se situou a 27 quilômetros de altura sobre o vulcão. Os navios que passavam a 20 quilômetros reportavam chuva de pedra pomes quente caindo sobre seus convéses, pedaços do tamanho de uma mão. Naquela noite, um primeiro tsunami pequeno atingiu as costas de Java e Sumatra. As aldeias costeiras o sentiram. Alguns evacuaram para terrenos elevados. Outros voltaram para suas casas, pensando que o pior já havia passado. Durante toda a noite de 26 para 27 de agosto,
As explosões se sucederam a cada poucos minutos. Um correspondente do Daily News de Nova York que estava na região escreveu: durante toda a noite caíram pedras ardentes e cinzas. Pela manhã, todas as comunicações estavam destruídas. As águas do estreito ferviam e sibilavam. Ninguém nas aldeias costeiras dormiu naquela noite, mas ninguém tampouco fugiu para longe o suficiente, porque o que chegou às 10:22 da manhã seguinte era o que ninguém nunca havia imaginado. Às 10:22 de 27 de agosto de 1883, a terceira e mais potente das 4 explosões do dia destruiu o Krakatoa por completo. A água do oceano havia entrado em contato com a câmara de magma, e o vapor gerado em segundos não teve para onde ir. A pressão arrebentou o vulcão por dentro como se fosse uma caldeira. 70% da ilha desapareceu literalmente. Afundou no mar em questão de segundos. O que ficou foi um buraco no oceano de quase 300 metros de profundidade, onde antes havia uma ilha. A explosão foi tão violenta que os barômetros em cidades como Bogotá e Washington saltaram fora de escala. A onda de pressão viajou pela atmosfera a 1.086 km por hora e deu 7 voltas completas no planeta. Os cientistas a detectaram 5 dias depois, ainda circulando ao redor da Terra. O som chegou à Austrália a 3.500 km, onde as pessoas acharam que haviam disparado canhões na costa. Chegou à Ilha de Rodrigues, a 4.800 km. Chegou a Buenos Aires. O som mais forte já registrado na história da humanidade foi escutado em mais de 10% da superfície terrestre. E enquanto esse som viajava pelo mundo, nas costas de Java e Sumatra, algo muito mais mortífero já estava a caminho. Quando o vulcão colapsou e afundou no oceano, deslocou uma quantidade de água tão brutal que gerou ondas de até 40 metros de altura, o equivalente a um edifício de 13 andares caindo sobre a costa. As aldeias que estavam há séculos às margens do estreito não tiveram nenhuma chance. As ondas viajavam a centenas de quilômetros por hora. Não havia tempo de correr. Não havia tempo de avisar. 165 aldeias costeiras foram arrasadas completamente em minutos. O vapor de água gerado pelo colapso viajou como uma nuvem ardente queimando tudo em seu caminho. Há um depoimento que resume melhor que qualquer número o que foi esse dia. Johan Lindeman, capitão do navio holandês Louden, escreveu: uma onda enorme veio para cima de nós. O navio foi lançado para o alto como se fosse uma casca de noz. Quando olhamos para a margem, já não havia margem, só água. E sobre a água, restos do que eram casas, barcos, animais, pessoas. Um ano depois da erupção, grupos de esqueletos humanos continuavam aparecendo flutuando sobre balsas de pedra-pomes no Oceano Índico. No total, 36.417 pessoas morreram nesse dia. E aqui vem a parte que transforma esta história em algo diferente de qualquer outro desastre. A explosão lançou 45 quilômetros cúbicos de cinza e escombros na atmosfera. Parte dessa cinza subiu tão alto que entrou na estratosfera e começou a viajar ao redor do planeta. Em 3 semanas, uma camada de partículas vulcânicas rodeava a Terra inteira. E essa camada fez algo que ninguém entendia naquele momento. Filtrou a luz do Sol e transformou os entardeceres de todo o mundo. Os céus da Europa se tornaram da cor vermelho-sangue durante meses. Em Nova York, as pessoas chamavam os bombeiros achando que havia incêndios no horizonte. O pintor norueguês Edvard Munch, anos depois, pintou O Grito. Historiadores argumentam que ele pintou aquele céu vermelho, recordando os entardeceres de sua infância após o Krakatoa. A temperatura global baixou 1,2 graus durante os 5 anos seguintes. Colheitas foram perdidas em todo o planeta por causa de um vulcão na Indonésia. Há algo mais que faz do Krakatoa único. Foi a primeira catástrofe que o mundo inteiro conheceu no mesmo dia em que ocorreu. Em 1883, acabavam de ser instalados os primeiros cabos telegráficos submarinos. O telégrafo era a internet daquela época. Quando o Krakatoa explodiu, os correspondentes enviaram telegramas imediatamente. O mundo inteiro viveu uma catástrofe em tempo real, e isso foi o nascimento do jornalismo moderno. Mas esta história não terminou realmente. Em 1927,
pescadores viram algo estranho. Uma coluna de vapor saindo do mar exatamente onde antes estava o Krakatoa. Debaixo da água, o magma continuava empurrando para cima. Em questão de semanas, a borda de um novo cone vulcânico despontou. Chamaram-no de Anak Krakatau, o filho do Krakatoa. Hoje, essa ilha cresce a uma taxa de 5 metros por ano. Em dezembro de 2018, ele entrou em erupção e gerou um novo tsunami que matou 435 pessoas. O filho do Krakatoa continua ativo exatamente no mesmo lugar onde, em 1883, uma ilha desapareceu em segundos. Ninguém sabe quando voltará a explodir, mas os geólogos sabem que ele o fará. Hoje, o Krakatoa continua sendo a explosão mais forte que a humanidade já registrou. Um vulcão que mudou o clima, pintou os céus e matou milhares em uma manhã. Ninguém o levou a sério durante meses. O vulcão estava avisando, e o aviso foi ignorado. Igual ao tsunami de 2004, igual a tantas catástrofes. A natureza sempre avisa. O problema é que os avisos são difíceis de escutar quando o espetáculo é bonito demais para parecer perigoso. Obrigado por me acompanhar. Se este relato te fez entender que a Terra tem uma força capaz de mudar o clima do planeta em uma única manhã, você não pode perder o próximo. Me diga nos comentários que outro momento histórico você gostaria de ver reconstruído no Reconstruindo a História.